Iniciando aqui a gravação da explicação de como deverá ser os testes. Bom, a versão um, só explicando aqui o formulário, antes de tudo, demonstrar aqui que esse é o formulário que vocês vão preencher. Percebe-se que as perguntas elas vão mudando ao decorrer de quem for. Então, por exemplo, o Márcio aqui tem as questões pedagógicas, 7 e 8. Já o Alessandro, né, tem algumas perguntas aqui que são para ambos, mas outras em relação à usabilidade só aparecem para ele. Então eu dividi dessa forma. Algumas perguntas que são para os dois, que são válidos tanto no quesito usabilidade pedagógica e química, como no sentido de desenvolvimento e experiência do usuário. Mas, considerando aqui a versão um, as questões iniciais vão desde a movimentação do jogador, o sistema do inventário, pelo qual envolve também a coleta dos itens, e o sistema de baú, que implica em guardar os objetos em alguma estrutura organizacional, né, como o armário químico e nas características desse armário, por exemplo, um armário de vidrarias, de recipientes, então ele não aceitar recipientes que estão com algum conteúdo. Então isso aí é uma regra para que se coloque um objeto naquela estrutura organizacional, entendeu? Então, para fechar essa primeira entrega seria o sistema de craft, que é a questão de misturar os objetos. O sistema aqui que eu tinha separado, né, uma versão anterior, é essa aqui, que eu vou demonstrar. E nela tem algumas coisas assim que não estão funcionais, mas estavam sim funcionais. Por que que não estão mais funcionais? Porque o script base da forma que era executado aqui não condiz mais com a forma que está sendo agora. Então a mistura ela funcionava, ela não tinha o load. Então, load é uma coisa que vocês podem adicionar como um campo de melhoria, mas já tinha a premissa, né, a ideia de ser dessa forma. E o sistema de baú, ele já estava aqui perfeitamente funcional, já como estabelecendo uma quantidade máxima, então que ele está com quantidade 3, né? Se eu colocar os 3 dentro do baú, vai todo o slot. Agora, se eu colocar no meu inventário, vai só uma unidade, porque o meu inventário ele só consegue armazenar uma unidade, tá? Para cada slot. É uma regra específica para dar um pouco mais de dificuldade para o jogo, para você não poder, né, colocar 200 cadinhos aqui em um só campo no seu inventário. Então, foi uma escolha. É, E basicamente é isso, sistema de baú. Também tem os feedbacks, né, na parte do Alessandro, que eu tenho um campo onde eu explico, né, que basicamente tem o slide, quando ele fica nessa cor, é mais uma transparência maior, porque o meu scroll está com aquele item selecionado, como se fosse o item que estivesse em minhas mãos. Já esse contorno verde que forma a eu passar o seletor é o que eu vou pegar. Quando eu aperto e seguro, o slot também ele dá um feedback e no inventário esse feedback é diferente, ok? Ele é mais único, certo? E tem também, né, quando eu estou com ele selecionado e aperto nele também, ele dá uma mistura entre as cores, ok? Mas é isso. Então, isso é o que deve ser analisado na versão 1.0 no formulário de vocês. E algumas coisas que são interessantes de adicionar na, na opinião de vocês é a preparação de como tudo se sucedeu. Então, o sistema de baú anteriormente ele era assim.
Então, houve uma evolução visual muito grande. Também era tudo estático, ele não tinha feedbacks, e os feedbacks são importantes para a gente interpretar as ações possíveis dentro do jogo. Se eu clico no slot e ele não muda visualmente, e o seletor também não muda visualmente, então como que eu entendo que está havendo algum comportamento com as minhas interações? Então, eu basicamente tudo que eu faria no sistema seria a base de chute, né? Não teria uma razão lógica, que são os padrões visuais. Aí depois já foi para um contorno mais similar e basicamente eu descartei essas bordas e coloquei esse contorno aqui com o título, né, do, de, sim, itens colecionáveis, né, é, coletáveis, melhor dizendo. Então, é assim se sucedeu a arte padrão, né? E já os slots, eu também tenho uma página aqui pela qual eu explico também as mudanças de comportamento de cada slot. Vou até trazer para cá. Então, basicamente o que eu estava dizendo, né? As quatro formas do slot base. Ele normal, ele com o mouse por cima, o seletor, enfim, é isso. Já o Craft, ele anteriormente a ideia para que ele fosse utilizado, né, era colocar as entradas aqui e as saídas saíssem do outro lado, o que é o mais convencional nos jogos de Craft, mas não tinha sentido pedagógico. Então, é, a forma em que está, ela é muito fora do padrão da indústria de jogos. Só pelos slots eles terem essa estrutura vertical, isso não é algo comum e isso é para emular o senso de gravidade do conteúdo que está nesse item e para o de baixo. E perceba-se que agora os dois slots eles fazem a função de entrada e saída. Então ele fica com água e depois ele vai ficar vazio, e esse aqui fica vazio e depois ele vai ficar com água, né? E seria se esse aqui tivesse com água e esse aqui com óleo, esse aqui ficaria com água e óleo, e esse aqui ficaria vazio. E o load imersivo, que é uma técnica de otimização para a gente não fazer essa gravidade de fluidos, deixar o jogo muito pesado e deixar também a preocupação com a física estática, né? Então a gente preocupa com o resultado, mas com as transições a gente faz um mecanismo que eu desenvolvi bem mais à frente. E aí os crafts eles foram evoluídos para algumas opções mais próximas do que está atualmente e chegou a esse contorno aqui, né? Enfim, então essa é a primeira versão. Vou aproveitar aqui e demonstrar como está o atual nesse quesito. Também tem a mobilidade do jogador e a única coisa que alterou, né, a mobilidade do jogador também a respeito a essa versão, ela basicamente não mudou nada porque o jogador ele é simples, né? Ele é convencional de um jogo de sistema, de mundo aberto, digamos assim. E a única coisa que foi alterado foi a questão de status. O que seria o status? O jogador agora ele pode sofrer com as ações dele. Então, se ele é, então, se ele está mexendo com alguma coisa perigosa de temperatura elevada, ele pode levar dano, pode encerrar, né, dar um game over por imprudência, né, e por pelo próprio jogador ter sofrido uma dor muito grande. Então a gente vai avaliar aqui como está atualmente, coisas que evoluíram.
feedback sonoro. Então, o inventário agora, ele, ele dialoga não só visualmente, mas ele também dá um feedback visual. O andar da pessoa também está polido, né, com a física assim, todos os pontos, todos os lugares está ajustado para não haver bugs. E principalmente as interações que o jogador faz com o mundo também estão mais variadas, né? Estão mais ricas de possibilidades. Ele pode Blah conversar, blah né, blah 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 blah. com os personagens. Também tem a questão dos feedbacks. Então, esses elementos eles são importantes aí para o jogador. Então, esses quesitos, inclusive, só vou repassar aqui e fazer um craft para a gente fechar aqui. A gente pode. É um momento arcade, porque a gente pode deixar a bancada realizando a mistura, tecnicamente. Não é função dela, né? Mas foi a função que encontramos. E enquanto a gente faz outra coisa, isso dá uma agilidade muito importante para o jogador que quer fazer uma jogabilidade mais dinâmica assim dentro do laboratório, ok? Então, esse foi o sistema de inventário. Por fim, coisas que foram adicionadas mais à frente, a gente vai explicar em versões, entre aspas, né? A gente vai considerar somente nas versões futuras, ok? Mas essa é a versão final do craft, inventário, andar e, e é isso, né? E o sistema de baú.